Bom dia. Alguma dúvida, Luiz? Pode falar. Oi, prof, bom dia. Então, uma dúvida assim do dimensionamento da iluminação, que eu fiquei pensando, vendo aqui as anotações. Por exemplo, quando tem 6 metros quadrados, né? Quer dizer, 6 metros. 6 metros quadrados tem que ser 100 watts, né? Aí a cada 4 adiciona 60 watts. Mas, por exemplo. Além dos 6, né? Sim, Depois sim, que sim. depois que passou dos 6, você tem que avaliar se tem mais 4 metros quadrados no ambiente. Sim, sim, sim. A cada 4 aumentos 60, né? Uhum. Aí, por exemplo, se tem, sei lá, 9,8 metros quadrados, digamos assim, eu arredondaria nesse caso, ou, tipo, tem menos, ou sei lá, é algo bem rígido, assim, que menos de 10 tem que ser 100 watts. Menos de 10, 100 watts. É bem rígido, como você disse. Não, então tá. Mas Obrigado. aí é porque é a área ou fração, né? No caso. Tá, entendi. Eu acho que é mais isso mesmo. Eu vou ver se tem outras dúvidas, Tá. mas... Já Obrigado. que chegou mais gente, né, eu queria avisar para vocês que os vídeos desse conteúdo de desenho de projeto elétrico já estão todos postados, tanto no canal quanto no Moodle, tá? A parte de dimensionamento, para quem não começou o projeto ainda, ou para quem está no começo do projeto ainda, eu sugiro que assistam primeiro os 2 últimos vídeos postados. Por que isso? Que aí são os vídeos que tratam. Aliás, ah, é, os 2 últimos vídeos postados, tá? Depois de montar, depois de que vocês montaram o quadro de cargas e o quadro de circuitos, a sugestão é para que assistam os 2 últimos vídeos postados, tá? Por que isso? Porque lá nesses 2 últimos vídeos são os vídeos que eu trabalho com as noções de dimensionamento, que é o que trata do preenchimento da tabela de circuitos, do quadro de circuitos, tá? Então, por isso que é bem interessante vocês assistirem esses vídeos. Esses vídeos, eles foram dedicados, na verdade, mais para o pessoal da área de elétrica, de eletrônica, né, que vão ver a parte de projeto de instalações elétricas mais cedo e precisam dessa noção um pouco mais consolidada que os demais profissionais, tá? Pode falar, Eurico. A questão das cargas, por exemplo, eu vou ter um ar-condicionado, eu vou ter uma torneira elétrica, tudo isso é falado nesse vídeo? Quais são as cargas que vão estar envolvidas nesse... Não, isso daí não é falado no vídeo porque exige, como que você, é uma boa pergunta, tá? E é uma pergunta que os alunos costumam ter bastante dúvida porque é uma pergunta que não tem um gabarito para respondê-la, tá? Então, nesse caso, como que você vai montar as cargas, vai fazer a previsão das cargas? Em primeiro lugar, a, os pontos de força e luz, eles têm que atender à norma, tá? Então, você pode fazer o seguinte, se você for colocar, por exemplo,
um liquidificador na sua casa. O que é uma carga? O que você vai ter que colocar para poder ligar esse liquidificador na sua casa? Um ponto de tomada na cozinha. Esse ponto de tomada vai ser de 600, vai ser de 100, que são as potências típicas da tomada de uso geral? Pode ser, tá? Então, aí você já sabe que para esse equipamento, que é um equipamento que costuma ser ligado numa tomada de uso geral, você vai ter um ponto de 600. Vamos botar aqui a condição mínima, tá? Por que o ponto de 600? Porque é o que atende no mínimo da norma, tá claro? Então, assim, ó, vocês têm que montar o quadro de cargas de que forma? O quadro de cargas ele serve para fazer um levantamento do que eu quero botar na minha casa, e se aquilo que eu quero botar na minha casa condiz com o mínimo de norma, né? Ou se passa do mínimo de norma. A ideia é mais para ver se passa do mínimo da norma, tá? Porque o mínimo da norma tem que ser cumprido. Essa é a única regra que existe, tá? Quando nós tratamos de cargas. Os pontos de tomada de força e luz mínimos requeridos pela norma têm que ser cumpridos, tem que estar no projeto. Agora, o que eu vou botar mais? Aí, fazendo o levantamento daquilo que eu quero botar na minha casa, que eu vou descobrir. Tá claro? Aí, por isso que aí eu vou ter que verificar. Eu quero botar uma tomada de uso específico, por exemplo, para um sistema de som da minha sala. A norma, ela não exige isso, ela não coloca isso como requisito mínimo, mas é um plus a mais no meu projeto, né? Um extra no meu, é uma opção extra no meu projeto, tá? Então, é para isso que serve o levantamento de cargas, para ver o que eu quero colocar mais no meu projeto, além do mínimo da norma. E em matéria, por exemplo, assim, ó, a gente vai ter que ter não sei se nesse projeto vai aparecer o padrão de luz da casa. Não, Não? é só vamos colocar a potência total e dizer qual que é o tipo de fornecimento. Tá. Isso aí é explicado no último vídeo ali de dimensionamento. E, por exemplo, para eu escolher entre o bifásico e o trifásico, eu posso escolher por pôr a mais e pôr um trifásico? Ou eu tenho que dimensionar de acordo com as cargas? Por exemplo, eu tenho hoje um chuveiro e tenho uma torneira elétrica, eu vou ter que separar em duas fases diferentes. Mas eu posso já optar por pôr um trifásico para, por exemplo, futuramente eu quero colocar um ar-condicionado de 36.000 BTUs para poder suprir a demanda da sala. Daí eu coloco ele numa terceira carga, numa terceira fase. Eu posso? Pode, é que eu preferi não fazer o padrão de entrada justamente por isso, porque esse conceito de fase, ele depende daqueles conceitos que vocês não aprenderam ainda, que tem a parte dos fasores, da parte das grandezas de corrente alternada, tá? Então, por isso que eu preferi não fazer o padrão de entrada agora, mas somente identificar qual que é o tipo de fornecimento, tá? Mas o que tu falou, tu só vai, no caso assim, ó, na prática, o que acontece com o projeto? Você só pode escolher o tipo de fornecimento se a tua potência instalada total, ela estiver dentro dos limites ali da norma da Celesc, tá? E o que vocês vão fazer no trabalho? Vocês vão ver quais são esses limites da norma da Celesc, que são os que estão nas anotações de aula, para identificar o tipo de fornecimento. Tá claro? Sim. Daí, por exemplo, por fase eu tenho que ter equivalente a 50 amperes. Aí, a soma total de todos os disjuntores, ali, das cargas em cada disjuntor, tem que dar o equivalente a 50 amperes, é isso? Não, no caso, a Celesc, ela não trabalha com a corrente em amperes, né? Ela trabalha Sim. com a potência instalada total, né? Isso, mas no caso, é que me referi em amperes só para tipo, ficar genérico, mas eu tenho que tipo, somar todas as cargas dentro daquela fase para poder saber se está de acordo com o disjuntor lá da ponta, é isso? Isso. Supondo, tipo, um uso que todas aquelas cargas estejam ligadas. Ou não? Não. Não? Esquece isso, tá? Eu até prefiro nem entrar muito a fundo nesse detalhe, porque vai ter muita informação desnecessária, né, para esse nosso trabalho, tá? Não que não está errado,
Mas para a gente focar aqui no trabalho, o que é importante prestar atenção. Por que eu não quero dividir, que eu não quero que vocês dividam ainda em fases? Porque esse conceito de dividir em fases, né, envolve o conceito de balanceamento do sistema. Ele vai ser visto quando vocês verem, né, quando vocês estudarem as grandezas complexas, que vai ser na física de eletricidade, na disciplina de física que trabalha com eletricidade. Eu sei que mudou o nome agora, desde quando eu fiz a faculdade, e agora já é outro nome também, já está estruturada de uma forma um pouco diferente. E também na parte de circuitos elétricos, tá? Que esse conceito de fases, ele vai ser porque eu já disse anteriormente, né? Para equilibrar as cargas. Aí, como que as cargas vão ser equilibradas? Aí, eu vou ter que avaliar, né, as grandezas elétricas em cada carga. No caso, eu vou ter que avaliar primeiro a potência, né? Quanto de potência eu tenho que ter o máximo possível de uma equidade de potência em cada fase, tá? Isso aí, um sistema de fases teria que ser dessa forma. Mas eu já fiz isso em outros semestres de distribuir as fases e eu achei que não foi uma boa estratégia, tá, para os alunos, porque vinha muita informação. O projeto já tem muita informação. Então, e eu vi que as fases elas não são tão necessárias para se entender o desenho, entendeu? Que é o objetivo da disciplina. Tá, aqui eu perguntei isso porque é o seguinte, estou um pouco em dúvida como é que eu vou distribuir os disjuntores. Entendi. E aí você vai ter que ter um geral. Mas entendi o que tu quis dizer, mas no caso, nós não vamos colocar o disjuntor geral, nós vamos colocar conforme a norma, né? Eu não passei aqui para vocês, depois eu vou mostrar, eu vou aproveitar, vou tentar baixar aqui a norma da Celesc já para responder a tua pergunta, só um instante. Já vou botar, peraí, deixa eu compartilhar a tela para mostrar onde que vocês podem acessar as normas, né? Então, eu estou aqui no site da Celesc, onde que vocês acessam as normas, tá? Isso aqui é algo que é legal de aprender e vai ser útil para vocês no curso. Eu tenho aqui um setor de projetos, um linkzinho de projetos elétricos e normas, eu vou clicar aqui. Acessar as normas técnicas, padrão de entrada. Aí aqui, ó, é essa primeira já, né? Fornecimento de energia elétrica em tensão secundária de distribuição. Por quê? Porque nós estamos fazendo um projeto para tensão secundária. E aqui, nas normas da Celesc, aí vai essa norma aqui, só para vocês entenderem, é a norma da ligação da edificação com a rede elétrica, né? Que é o chamado padrão de entrada, tá? E por que eu estou mostrando tudo isso? Só para responder a pergunta do Eurico sobre o disjuntor, tá? Porque vai ter um ponto aqui antes de responder a pergunta e de chegar onde eu quero chegar. E para contextualizar um pouquinho melhor. O que essa norma, para que eu estou mostrando essa norma? Essa norma, ela determina o quê? Ela determina as regras para se ligar a edificação, a rede elétrica da edificação, que seria o projeto de instalações elétricas dentro da edificação, com a rede de distribuição de energia elétrica externa, tá? Então, e o que eu tenho que ver aqui? Aí eu vou representar toda a parte externa, né, da conexão com a rede elétrica. Aí tem nessa norma tem os equipamentos que devem ser utilizados,
qual que é o tipo de fornecimento, quantos fios eu vou ligar na edificação com a rede elétrica, né? Qual que é o tipo de medidor que eu vou utilizar, tudo isso tem nessa norma, tá? E também tem o disjuntor geral, tá? Que é ligado na caixa de medição. Aí nós vamos colocar, aí por que que eu abri essa norma? Para mostrar qual que é o disjuntor geral, tá? Nós vamos adotar nesse projeto, tá? Nesse projeto exclusivamente, o disjuntor geral com o tamanho da tensão de fornecimento, tá? Aliás, com o tamanho da potência instalada do projeto, tá? Então, é assim que nós vamos adotar o disjuntor geral. Aí eu tenho que... E como que eu vou ver tudo isso? Eu vou ver nos anexos qual que é o tamanho do meu disjuntor geral. Aí eu tô aqui só esperando chegar nos anexos. Ó, esse primeiro anexo aqui, ó, dimensionamento de componentes da entrada, é o que vai, a tabela 1, tá? Por quê? Porque o nosso sistema vai ter neutro. Então, aqui eu vou conseguir identificar qual que é o meu disjuntor geral. Aí tem aqui, ó, nessa coluna, proteção geral, disjuntor, eu tenho o disjuntor para tipo DIN e para tipo NEMA. Qual que é a diferença entre um e outro? Esse daqui tem proteções extras, ele faz também proteção. Ele não faz só a proteção térmica, tá? Esse aqui ele faz a proteção térmica e não, esse aqui tem a proteção também magnética, tá? Que é o tipo DIN. Essa que é a diferença entre um e outro. E aí aqui, ó, como vocês podem observar, na coluna de tipo e tensão, né? No nosso caso aqui, ó, a gente vai ter o sistema ou bifásico, ou trifásico, ou monofásico. Essa categoria aqui, ó, é para a área rural, tá? Então, ela não vai ser útil para gente. Bom, e aqui eu tenho a coluna de carga total. O que quer dizer essa coluna? Essa coluna, ela contém a faixa de potências instaladas para a minha tensão de fornecimento. Mas, como vocês podem observar, entre 0 e 15 kW, né, de potência instalada, por exemplo, dentro da categoria A, que é a categoria monofásico, eu tenho várias subdivisões. E nessas subdivisões, por que eu tenho essas subdivisões? Né? Porque para cada subdivisão, para cada potência, eu vou ter uma corrente que vai determinar o tamanho do meu disjuntor. Há uma faixa de potências com uma determinada corrente que vai determinar o tamanho do meu disjuntor. Aí, se o meu sistema for monofásico, por exemplo, de 15 kW, o que é bem comum para uma casa simples, essa faixa aqui de 13 e 15, hoje a maioria, as casas mais simples, elas caem nessas duas categorias que estão sublinhadas em azul. Então, nesses casos, eu vou ter para uma casa com entre 11 e 13 kW de potência instalada, eu vou ter uma casa que que eu vou ter que escolher um disjuntor geral de até 63 amperes, tá? Por que até? Porque esse disjuntor aqui que eu estou mostrando na tabela é o disjuntor que vai na caixa de medição. Não adianta nada eu colocar dentro da casa um disjuntor maior que aquele que vai na caixa de medição, porque senão ele não vai funcionar, não vai fazer a sua função efetiva. Tá claro? Então, aí nesse caso, Eurico, respondendo a tua pergunta, a gente vai selecionar o disjuntor a partir do tipo de fornecimento de energia elétrica. Tá claro? Tá, eu entendi, mas o que para mim ainda não ficou claro. Por exemplo, aí se eu for instalar um chuveiro e uma torneira elétrica,
Aí somados vai dar mais de 50 amperes, né? E aí eu tenho que Tu prever tá isso. somando potência ou tá somando corrente? É isso que Corrente, tá estranho. corrente. Porque daí, tipo, uma torneira elétrica 25 amperes, um chuveiro de 7.800 dá 34,04, se não me engano, um negócio assim. Aí, por exemplo, eu tenho que fazer o dimensionamento desse disjuntor prevendo que alguém vai usar o chuveiro junto com a torneira ligada? Não, no caso do nosso projeto, não. Mas o que tu. Eu entendi a tua preocupação, é válida, mas no caso a corrente ela também ela não se calcula pela soma simples, né? O que você vai fazer para calcular a corrente do fio, na verdade, é você somar as potências e dividir pela tensão. É assim que você vai calcular, tá? Que aí no caso, vamos supor, o chuveiro tem 7.000 e a torneira elétrica 3.500, tá? E aí eu vou dividir por 220, porque são os circuitos fase neutro. Aí vai 47,72, certo? Guardem esse número. No- Se for por essa conta simples, né? A soma das correntes também, como o Eurico falou, também funciona. Mas o que que vai... mas aí, nesse caso, quando a gente trabalha... Mas por que que a gente trabalha, né, com potência e tensão? Porque a carga ela vai estar ligada numa fase. E quando a gente trabalha com fase, a gente trabalha com corrente alternada, tá? E aí tem e aí tem algumas particularidades que a gente tem que avaliar um pouquinho melhor. Mas eu entendo a tua pergunta que é para dimensionar o condutor, certo? E o disjuntor da forma adequada. É exato, porque, tipo, dependendo da situação, eu vou ligar os dois juntos e vai cair lá embaixo, ou vai cair aqui dentro. Uhum, entendi. Aí, nesse caso, aí no caso cairia o disjuntor geral, né? Exato. Pensando aqui. Esse vai ter 47. Vai ser por ter. E essas potências que você usou, daí a gente pode usar igual? Que geralmente, pelo menos eu nunca vi torneira de 3,5, geralmente vejo de 5,5. A gente pode usar mais baixo, assim, para facilitar a vida. Ah, tenta usar o mais próximo da realidade. Se tu já viu de 5,5, de 5.500, é melhor usar de 5.500. Eu nunca vi essas de 3 e pouco. Uhum. É 5, as mais antigas. entendi. As mais antigas era assim, chuveiro tem, tá? De Chuveiro, 5.500. mas aqueles pequenininhos. É, o bem pequenininho, né? No caso da torneira não é muito diferente. Mas eu estou pensando aqui na tua pergunta. Na verdade, o que teria que aguentar a corrente se o chuveiro e a torneira, por exemplo, tivessem na mesma fase, seria o barramento. Aí o barramento é que tem que ter capacidade, o barramento do quadro, que tem que ter capacidade para suportar os dois, as duas cargas juntas. E o disjuntor, ele vai ter que aguentar pelo menos uma corrente, o disjuntor geral vai ter que aguentar pelo menos uma corrente de 47 amperes, né? Aí tu tem que avaliar as demais cargas para ver se aguentando aquela corrente funcionaria, né? Aí teria que verificar se o barramento aguenta aquela corrente, que no caso 47 amperes, e também se o disjuntor aguenta, tá? Na verdade, é uma questão mais do quadro, se for colocar tudo na mesma fase, né? Eu estou supondo aqui, colocando tudo na mesma fase.
Seria mais uma questão de ver o barramento e o quadro. Tá. O Daí, barramento e o disjuntor, desculpa. tipo o pente que vai em cima disso? Isso. Geralmente aqueles são para 63 amperes, daí não teria problema. Pois é. Mas aí, por exemplo, o resto das cargas eu não preciso prever. Eu não preciso prever, tipo, a pessoa vai estar ligando o chuveiro, uma torre elétrica e um liquidificador, por exemplo. Porque daí fica complicado de prever até que ponto tem que chegar para não desarmar o disjuntor. É isso que eu fico com Eu dúvida. entendi o que tu quis dizer. É isso que eu fico com dúvida só. Mas aí o que tu pode fazer é tentar aumentar os pontos para te ter um projeto com mais potência. Por isso que às vezes é bom tu dimensionar com folga, né? Porque aí tu vai aumentar a capacidade do teu projeto, tu vai dar mais opções para o cliente, só que ao mesmo tempo também não é tão eficiente energeticamente, né? Porque a ideia é que você também economize a energia para ter um uso mais eficiente, né? Então tem que saber balancear. Esse comentário, essa pergunta foi boa, porque quando a gente pensa um projeto, né? É mais aqui o que a gente está discutindo mais é mais dúvida de projeto em geral do que do trabalho em si, tá? Só para deixar claro. E o que essa parte aí da aleatoriedade, né, no uso, isso daí tu nunca vai conseguir prever. Não tem um modelo para isso. Então, o que tu pode fazer é o que a melhor opção de se tentar contornar, né, essa aleatoriedade é conhecendo quem que vai usar a instalação, tá? É uma questão individual. Aí, no caso, tu pode fazer o teu projeto pensando quem que vai usar, né? Entendi. Por isso que muita gente às vezes não gosta de projetar, porque não tem um gabarito, um modelo, por conta dessas questões individuais. E algumas coisas eu percebo que tem que ser chutado mesmo. Não tem muito como prever. Por exemplo, pegar para fazer, sei lá, entrada de prédio, nunca bate certinho com a quantidade de carga que tem se for somar todos os disjuntores. Então, tipo, é difícil, é complicado para essa parte, assim. Eu sempre fico pensando, tipo, poxa, mas vai desarmar a hora que todo mundo estiver usando junto. Para isso que existe o tal do fator de simultaneidade, mas isso vocês vão ver lá em instalações. Ah, então, beleza. Tá. Então, só vou seguir por aqui mesmo. Não, tem muitas coisas assim, ó, que são questões técnicas relacionadas a essa questão do uso individual, essa questão da previsão de cargas. Aqui a gente está fazendo de uma maneira bem grosseira, tá? Aqui é tudo adaptado porque vocês ainda não tiveram os conteúdos necessários. Então, tem muito, o que vocês vão aprender de fato, né, essa parte do uso individual, né, das variações do uso individual, da eficiência energética, da simultaneidade, todas na disciplina de projeto de instalações. Tá? Aqui a ideia é só fazer o desenho. É uma coisa bem mais simples, por isso que eu faço de uma maneira bem grosseira para vocês terem uma noção daquilo que é feito num projeto. Tá claro? Sim. Ah, seria bom se fosse que nem a gente está aprendendo agora, né? Seria muito mais fácil a vida, mas a vida não é fácil. Gente, mais alguma pergunta? Deu um nó na cabeça de vocês? Não se preocupem. É muita informação, né? Vocês vão ver, estão vendo que tem bastante coisa aqui para frente.
Ah, se deu para entender, tá bom, então. Então, estou cumprindo o meu papel bem. Gente, qualquer dúvida que tiverem, tá? É só me notificarem aqui, tá? O último vídeo é aquele de dimensionamento. Foi Parte esse? 2. Acho que parte 2 eu não assisti, só assisti parte 1. Eu botei ontem à noite, mas eu já tá no Moodle também. Mas aí a parte 1, ela fala do dimensionamento dos condutores, né? E a parte 2 aí fala dos eletrodutos e dos disjuntores, dos disjuntores do quadro. Nessa parte 2 é citado como a gente faz a descrição dos disjuntores ali? Tipo, é que eu procurei algumas referências de projeto na internet e muitos deles só citam a carga em cima ali do aparelho. Por exemplo, tem um ar-condicionado, daí cita ali em cima do ar-condicionado qualquer carga e o esquema dele. É isso que eu tô um pouquinho... Não, a gente calcula a corrente e aí faz Sim, o dimensionamento, né? É assim que foi explicado. Mas também foi feito de uma maneira mais grosseira, tá? Tem outras questões também que envolvem o dimensionamento dos disjuntores que têm que ser consideradas no projeto de verdade, que eu não estou considerando aqui, tá? É tudo adaptado, por isso que eu coloquei bastante o aviso lá, né? No vídeo de dimensionamento, esse conteúdo é adaptado, ele não reflete a realidade e tal, tem que fazer a nota, porque senão depois eu ganho muito hater na internet. sim. Mas tipo, vai ter uma listinha, assim, uma legendinha do lado, vai ter alguma coisa desse tipo. É isso que eu tô. É que eu não tô conseguindo imaginar como que a gente vai poder fazer a listagem dos circuitos, entendeu? Eu entendi que ali nas caixas Mas até eu coloquei o exemplo do quadro num dos vídeos. colocou. Eu vou procurar então. Aqui Eu agora. vou ver se eu pego na apresentação aqui só um instante. E dessa que eu até mudei a apresentação para conseguir gravar com o exemplo do quadro, só para eu mostrar para vocês que normalmente eu faço na aula presencial eu fazia esse quadro na hora. Agora deixa eu ver como é que eu coloquei, que eu acabei mudando a apresentação para adaptar para o remoto. Aqui, ó, Eurico, esse slide aqui. Tá. Mas no caso, o que eu me refiro? Lá no AutoCAD, quando a gente estiver fazendo isso aí ele vai entrar como uma legenda, ou isso aqui vai, tipo, a gente tem que pegar isso aqui, salvar no documento separado e te mandar num PDF, por exemplo. Não, vocês vão colocar só os valores, não precisa colocar os cálculos, tá? Só os valores preenchidos aqui, Uhum. né? O desenho da tabela, vocês vão fazer o desenho da tabela no AutoCAD. Ah, tá. Daí fica tipo como uma legendinha na lateral. Isso. Ah, tá. Era só isso a minha dúvida. Tanto esse quadro, essa pergunta é importante. Tanto esse quadro aqui da previsão de circuitos, vocês vão ter que colocar no projeto, quanto esse daqui, ó, que tem a previsão de cargas, aí quanto de potência que vai na sala, quanto de potência que vai nos dormitórios, né? Aí aqui vocês vão botar as dimensões, né, de cada ambiente, número de pontos de iluminação, número de pontos de tomadas de uso geral, número de pontos de tomada de uso específico.
Tá claro? E vai também com uma outra tabelinha embaixo daquela que já tem ali. Tudo isso aí tem que ir para outro cara. Isso vocês podem fazer em duas viewports diferentes, né, na hora de imprimir. Mas aí no desenho, né, vou abrir o card aqui, por exemplo. Vou salvar. Vamos supor que eu faço aqui o quadro de circuitos. E o quadro de cargas, tá? Tô fazendo dois retângulos tamanho diferente só para vocês entenderem. Então, eu fiz aqui os dois quadros. Existe algum comando para tabelar? Tipo Eu acho que tem, tá? Mas eu nunca usei. Tá. Mas dá para fazer manualzinho também, né? É. Não adianta que a gente não consegue usar tudo, né? Bom, então aqui eu tenho o quadro de circuitos, aqui eu tenho de cargas, tá? Então aqui eu fiz o desenho do quadro de circuitos e de cargas. E na hora de imprimir, como que eu vou fazer? Aí eu vou gerar as viewports, né? Lembram das viewports, certo? São as janelas de impressão, aquelas janelas que eu crio no modo layout para poder fazer o quê? Para poder configurar o zoom, né? Eu só vou ligar aqui. Aí então, no caso, para poder representar os quadros, o que que eu vou fazer? Eu vou gerar duas viewports. E cada uma delas em cada uma delas eu vou representar um dos quadros. Aí depois eu posso organizar aqui na folha, né, o posicionamento. Tá claro? Sim, você pode repetir só o que cada um desses tem que conter, porque não vai todos aqueles dados, né? Que... Não, é só você copiar o modelo os modelos dos slides, tá? Eu prefiro até que copie para que vocês tenham uma referência bem definida, Uhum. tá? Então aí copiar essa tabela aqui com os campos preenchidos, né? Pode ser que tenha alguma modificação em relação ao desenho da planta, né? Lógico, as linhas vão ter que corresponder, por exemplo, nessa tabela do quadro de previsão de cargas, as linhas vão ter que corresponder aos dados da planta, né? Cada ambiente listado tem que estar presente na planta também. E no caso do quadro de circuitos, aí você já tem um pouco mais liberdade de montar, no sentido de montar as linhas, né? Você vai ter que ter pelo menos 3 linhas, uma de um circuito de iluminação, uma de TUG e uma de TUI, tá? Pelo menos isso, tá? É o mínimo do mínimo, embora não seja tão recomendável, né? Porque a TUG, as tomadas, o ideal é que se separe das áreas secas para as áreas molhadas, tá? O ideal, não é obrigatório. E
E aí os circuitos eles vão ter que estar numerados com sua finalidade, né? Dizendo para que eles servem, se eles são iluminação, se eles são TUG, se eles são TUI, né? No caso de um circuito de TUI, como que você nomeia? Você nomeia e identifica um circuito de TUI no quadro pelo equipamento. Por exemplo, aqui eu vou ter um chuveiro, tá? Aqui eu vou ter um circuito de iluminação. Essa edificação, como ela é uma casa pequena, essa edificação que a gente está trabalhando, então, nesse caso, eu posso ter um circuito de iluminação, tá? Faz mais sentido, né? Porque é uma casa pequena. Bom, e aqui, né? Tomadas de uso geral. Normalmente eu identifico os circuitos de tomada de uso geral como TUGs ala 1, por exemplo. Ou como TUGs cozinha, tá? Então, cozinha 1, né? Aí, no caso das TUGs, eu vou numerar, eu vou dizer em qual ambiente que esse circuito se encontra e também, essa é uma sugestão, tá? Para melhor organização. E dizer que é de TUG, tá? Por quê? Porque aí eu sei que eu posso ligar vários equipamentos simultaneamente nas tomadas pertencentes àquele circuito. Tá claro? Sim, daí não precisa constar nem tensão nem potência, certo? Precisa, sempre precisa. Tá. Eu tenho que identificar cada potência do circuito, a potência total de cada circuito, a tensão da rede vai ser sempre a mesma, né? Como os circuitos internos são monofásicos, no caso de uma rede 220, então não tem problema. Se a gente tivesse em rede 110, se a nossa universidade fosse em Porto Alegre, por exemplo, tá? O que iria acontecer? Aí eu teria que fazer adequar o projeto para 110. O chuveiro, nesse caso, já seria bifásico, é claro? Sim, e a questão ali da seção de condutor, disjuntor e tal, isso aí vai estar em outro canto daí, né? Isso aí vai estar naquela Aí segunda. vai estar nas outras colunas, né? Aí vocês com esse dado de corrente, ó, a gente precisa da tensão e da potência para quê? Para aplicar essa fórmula aqui na planilha. Vocês podem fazer essa tabela numa planilha de Excel e depois colar a imagem, é bem simples, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu acho que eu tenho num dos cursos do Teams aqui, que eu fiz um exemplo para o pessoal. Deixa eu verificar. Eu vou parar de compartilhar um pouco só para ver se eu acho mesmo, para ter certeza. Eu tinha feito ela de forma incompleta. Eu vou fazer aqui rapidinho só para mostrar para vocês. Bom, então aqui está a nossa planilha. Vocês podem fazer o seguinte, ó. Eu botei ali as fórmulas só para vocês saberem como calcula mesmo, mas vamos supor que o meu circuito de iluminação tem 900 watts, né?
e ele está ligado numa rede de 220 volts, tá? Então, como que vai ser feito? Como que eu calculo a corrente, né? I igual a P sobre V, né? Então, aí eu vou aplicar a fórmula. Estou chutando aqui valores, tá? Eu não estou dizendo que os valores têm que ser esses, mas vamos supor que depois de eu construir o quadro de cargas, eu monto a planilha de circuitos, tá? Aí depois de eu construir o quadro de cargas, deixa eu voltar aqui para o quadro de cargas. Depois eu construir toda essa planilha aqui do quadro de cargas, tá? E verificar os totais de iluminação TUG e TUI, né? E aí com esses dados eu vou alocar os meus circuitos. Aí o que eu vou fazer, tá? Vamos supor que eu tive uma potência total, né? Determinada ali pelo quadro de cargas, agora eu estou alocando as potências nos circuitos, né? Então vamos supor que na sala eu tenho 1000 watts de tomadas de uso geral, eu tenho sala, cozinha e corredor, vamos considerar aqui, tá? Só para como um exemplo. Sala, corredor e quartos, aliás. Então, só vou botar aqui para quebrar as linhas. Então, nesse caso, eu teria o quê? 1000 watts no total, tá? Para essa casinha. E aí, quanto que eu vou ter de corrente no meu circuito? 4,5. Qual que vai ser o condutor que eu vou dimensionar? 2,5 milímetros, porque é um circuito de tomadas. Nesse caso aqui, 1,5, porque é um circuito de iluminação, está abaixo dos 17,5 amperes, tá? Tomadas, aí no caso da cozinha, a cozinha eu já vou ter, por exemplo, 2,400. Eu já vou ter uma corrente um pouquinho maior, né? Eu vou botar aqui um pouco mais, só para pensar um pouco. Ó, no caso da cozinha, eu vou ter 13,63. Teoricamente, o fio seria de 2,5. Aí depois eu vou fazer análise de disjuntor para confirmar se o fio vai ser mesmo de 2,5, se o disjuntor vai ser o que vai ser, qual vai ser o disjuntor a ser dimensionado, tá? Então, ali depois que eu vou aplicar, quando eu for aplicando os cálculos, eu vou verificar se o fio é mesmo de 2,5, o disjuntor é apropriado, né, para potência, para um circuito de potência de 3.000 watts, que algumas coisas a gente pode modificar ao longo do dimensionamento, verificando a partir da verificação das condições, né, de dimensionamento. Então, pode ser que mude, tá? Então, a ideia geral é essa, né? De montar a tabela, vocês vão calcular as grandezas a partir dessas colunas aqui, tensão e potência, tá? A potência, como que vocês vão definir? Vocês vão fazer a alocação de potências dos circuitos a partir dos dados do quadro de cargas, tá? Então, vocês vão colocar quais pontos da cozinha num circuito, quais pontos da cozinha num outro circuito, tá? Vão juntar o circuito da cozinha com o do banheiro, não tem problema, pode juntar, tá? Mas vai ficar muito sobrecarregado, pouco sobrecarregado, vocês que vão avaliar, tá claro? Sim, a questão do dimensionamento dos disjuntores ali, não sei se no vídeo você chega a falar, tipo, por exemplo, se eu quiser jogar um disjuntor de 20 amperes nesse circuito de 2,5 aqui, só que a potência, a corrente total ali deu 13,63, eu posso?
Porque só pensando, por exemplo, sei lá, eu tô com uma geladeira ligada, eu vou ligar um liquidificador. Aí ele, às vezes, pode ter aquele, por ser um motor ali, ele pode ter aquela subida de corrente ali e acabar desarmando o disjuntor. Ou isso eu não considero. No caso da geladeira é muito difícil ter problema com partida de corrente, tá? Tá. Cada vez mais, ainda mais a frost free. Uhum. Mas o. Mas eu vou pedir para te repetir a pergunta, que eu acho que tem alguma coisa que eu não entendi. Tá. É que, por exemplo, o circuito deu 13 amperes. Aí eu poderia colocar um disjuntor de 15, certo? Não precisaria pular para o de 20. Mas se eu quiser, eu posso pular para o de 20? Então, no vídeo eu explico isso. Tá, então beleza. Então deixa que No depois eu... vídeo a gente utiliza uma folguinha, Tá, né? E essa parte, né, como não exige tanto, né, a gente coloca uma folguinha no cálculo. e Para a poder escolher questão... o disjuntor certo e também o fio certo, porque às vezes você escolhe um disjuntor, só que aí o que, que vai acontecer com o disjuntor? Ele vai fazer com que ele vai ser acima daquilo que o condutor permitia. Aí você vai ter que trocar o fio também, entendeu? Sim. No chuveiro acontece muito, Uhum. né? Aí você troca o fio. E a última situação aqui, que só na parte do dimensionamento de eletroduto. Eu posso fazer a saída, por exemplo, em vez de usar um conduíte de meia polegada e um de 3/4, eu posso usar, por exemplo, um de 1 polegada para fazer a saída de dois circuitos juntos? Ou é preferível usar dois eletrodutos separados? Então, tem as regras de compartilhamento, né? Até eu comentei isso no vídeo sobre eletrodutos, no vídeo Tá, que fala sobre condutores e eletrodutos, tá? então depois... Mas essa dúvida até eu preferiria que vocês tivessem mais adiante, por quê? Porque o dimensionamento dos eletrodutos é a última coisa que se faz, tá? Eu acho que é importante esclarecer isso. O dimensionamento dos eletrodutos é a última coisa que se faz, por quê? Porque a gente tem que ter o desenho pronto. Tá? E por que o desenho pronto? Porque é no desenho que você vê se você alocou os circuitos de iluminação, os circuitos de TUG e de TUI, e como que e se você fez um compartilhamento de duto entre circuitos, né? Por exemplo, você colocou mais de um circuito num duto, né? Se você colocou os tipos certos, né? No vídeo até eu falo quais são os tipos certos. E é importante ver o desenho para a gente poder dimensionar corretamente, tá? Então, o dimensionamento dos eletrodutos, eu prefiro deixar essa pergunta para responder um pouco mais adiante, tá? Forma de dimensionar é aquela que está no vídeo. Só que para poder entender melhor esse dimensionamento do eletroduto, em primeiro lugar, o desenho tem que estar pronto. E, em segundo lugar, é importante ver também o vídeo de eletrodutos e condutores, porque lá tem os porquês, né, de por que o desenho tem que estar pronto e quais são os tipos de circuitos que eu posso colocar no mesmo eletroduto e quais são os tipos de circuitos que têm que ser isolados no eletroduto. Tá claro? Sim. Que são, por exemplo, já adiantando, né? Já que veio a pergunta. Tomada de uso específico tem que ser isolada. Já a iluminação e uso geral podem ser compartilhados, tá? Então, podem compartilhar o mesmo eletroduto, tá claro? Tá ok. Mas essa parte vocês vão ver lá para o final, tá? Por isso que eu sou bem, apesar de eu dar a sugestão, né, de roteiro de trabalho, apesar de ser uma sugestão, eu sou bem enfática com essa sugestão, porque o projeto elétrico para se perder é muito fácil. O problema maior, eu acho que é ter um norte, né? Acaba ficando muita coisa e aí, tipo, é difícil conciliar tudo isso. Uhum,
Sim, Principalmente porque eu e é difícil escolher por onde começar. O caso do elétrico é o que é mais difícil você começar, tá? Porque às vezes você vai ter o dimensionamento. Tem gente que já ensina com dimensionamento, tem gente que só ensina direto da alocação de pontos, né? Eu já gosto de ensinar com dimensionamento, que eu estou ensinando para futuro engenheiro eletricista, engenheiro de produção elétrica e engenheiro eletrônico, né? Que é o mínimo que se deve saber. Saber de onde vêm as coisas. Mas é difícil começar. E outra situação aqui que surgiu a dúvida. A escolha do ponto de alocação do quadro geral, ela é arbitrária ou existem sugestões para onde a gente pode colocar? Porque, por exemplo, nesse caso dessa planta, seria, em tese, mais econômico colocar ele naquele quarto da frente, por estar mais próximo à rua ali. Aí provavelmente é onde vai ser o padrão. Então, nos vídeos também tem essa sugestão, tá? Tem alguns critérios para a escolha do quadro. Uhum. Num dos vídeos daqueles iniciais, né? Do desenho dos títulos desenho de instalações elétricas. Aí, num daqueles vídeos, fala que a escolha do quadro ela tem que ser preferencialmente na parede seca, se não for num cômodo seco, porque é muito comum você ver quadro numa área de serviço. Então, mas normalmente ele fica na parede seca na área de serviço, então não tem problema, tá? Principalmente em apartamento, isso é bem comum. E tem que ter fácil acesso e ele tem que ir ao mesmo tempo próximo dos centros de carga. Por isso que a área de serviço seria um local bom, né? Ou pode ser na sala. Bastante gente nos trabalhos tem colocado no corredor, tá? Também é uma boa escolha, porque é um local que você vai estar sempre circulando nesse sentido, o acesso é fácil e o local e está próximo dos centros de carga, né? Ainda mais na planta que é nessa planta que é uma edificação pequena, tá? Então também seria uma boa opção. Ou pode ser numa das paredes da sala, mas aí tem a questão da estética, então tem opções, tá? Só tem que atender os critérios que foram mencionados anteriormente. Beleza. Gente, mais alguma pergunta? Eu não mostrei para vocês como copiar, né, a tabela para o CAD. Então, aqui, ó, vamos supor que eu já tenha feito o meu quadro de circuitos. Eu vou selecionar esse quadro. Vou colocar ele aqui no Paint primeiro.
Bom, pelo jeito no Teams é meio ruim de copiar e colar. Eu vou ter que fazer de um outro jeito. Fazer uma captura de tela. O CAD não aceita PDF? Aceita, mas eu não vejo por que fazer com PDF, só um instante. Então, eu fiz aqui a captura de tela. Aí eu vou criar, né, um arquivo de imagem. No caso, se vocês fazem no Excel, é que eu estou com o Excel aberto dentro do Teams, né? Mas se vocês fizerem no Excel ou no LibreOffice, vocês conseguem copiar as células como imagem e salvar, tá? Depois colar, conseguem copiar como imagem. Mas qual que é o objetivo aqui? Né? A gente criar uma figura. Vou botar em eu vou botar em PNG para ficar com um pouquinho mais de qualidade. Então, eu chamei aqui a figura. Aí agora eu posso colocar no CAD essa figura de que forma? Chamando o comando de referência externa, que é o xref. Eu posso colocar qualquer arquivo no CAD através desse. Eu posso colocar vários arquivos no CAD através desse comando. Ó, posso colocar um PDF, posso colocar uma imagem, né? Então, eu vou colocar uma imagem. Aí eu posso configurar aqui os padrões de inserção dessa imagem. Não, ok. Aqui a imagem ficou pequenininha. Vou colocar no... Posso aumentar um pouquinho. Ó, e a imagem está anexada no CAD. Selecionar a opção Attach. Eu poderia aí. Então aqui a imagem ela já está anexada. Aí depois aqui na hora de configurar a viewport, ó, eu posso dar zoom e exibir o meu quadro de circuitos importado em PNG. Tá claro? Entenderam? Sim. Dá bem menos trabalho, né? Sim. O único benefício seria poder editar, né, direto pelo CAD. Mas acho que não compensa. Gente, mais alguma pergunta?
Mais uma pergunta, professora. Em questão do aterramento, a gente vai ter que ter ele previsto também na instalação, né? Essa parte eu deixo para disciplina de instalações elétricas. Essa parte do aterramento ela é bem difícil, Sim. tá? A gente só representa no desenho, aí a parte de dimensionamento do aterramento eu deixo lá para a disciplina de instalações. Ok. Tá? Porque tem algumas coisas que precisam ser melhor entendidas quando souber os conteúdos que vão ter até lá. Tá? Gente, mais alguma dúvida?
Professor, é previsto um aquecimento no cabo quando se fala, por exemplo, um fio de 1,5 suporta 17 amperes e meio. É previsto que ele aqueça, sei lá, 1 ou 2 graus quando ele tiver sobrecarregado com essa corrente? Sim, tanto é que é feito o ensaio do Uhum. o ensaio no material aí no fabricante ele especifica, né? Hoje é muito difícil você comprar com catálogo, mas vem o catálogo, não vem o catálogo quando tu compra, mas se tu pesquisar o modelo, a linha de série na internet, no site do fabricante, tu acha essas informações, Entendi. tá? Gente, mais alguma pergunta?
Professora, surgiu uma dúvida final aqui. Ali naquela tabela que a gente vai citar os disjuntores, a gente tem que citar o geral, né? Tá. Mas aí, beleza, eu vou pegar e vou somar todas as potências instaladas em toda edificação e vou colocar como a potência do geral? Não, aí o geral é corrente, né? Aí você vai, aí é como eu expliquei anteriormente. Você vai ter a potência instalada total da edificação. Aí você, com esse dado, você vai consultar a tabela da Celesc. Tá. Mas tipo, acho que então você deve falar sobre essa questão de potência instalada na videoaula, né? Que tipo, eu não preciso considerar todos os 600 watts de cada ponto de tomada, né? Só isso que tô me referindo. Não, não, tu tá misturando as coisas, um instante, são coisas separadas, tá? Vamos por partes. Tá. Em primeiro lugar, cada 600 watts dos pontos de tomada, o que eles significam? Eles são os pontos das potências de projeto das tomadas. Então, Tá. é esse dado que vai lá no quadro de cargas, tá? Quando eu falo de preencher o quadro de cargas, eu vou mostrar aqui de novo o quadro de cargas, só para a gente não... Só para vocês conseguirem visualizar melhor o que eu estou querendo dizer. Esse quadro de cargas aqui, ó, Deus, onde que tá? Ó, então, esse quadro de cargas aqui, ele vai... como que eu vou preencher esse quadro? Para a gente fazer a previsão de carga, são duas... em primeiro lugar, nós vamos preencher esse quadro com todos os requisitos mínimos de norma, avaliando a área e o perímetro de cada cômodo, certo? Sim. Tá, então a gente vai fazer isso. Depois, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma lista do que nós queremos colocar na edificação, tá? Só faz uma listinha simples. Para Uhum. que isso? Para ver se vai algum ponto de tomada de uso específico extra, e aí, se for, eu vou ter que colocar a potência desse ponto. Se eu vou colocar um pouco mais de equipamentos de uso geral do que a quantidade de pontos de tomada que eu tenho disponível, por exemplo. Uhum. Então, aí eu vou colocar pontos de tomada extra, né, além da norma. Então, a minha sugestão que eu dou para vocês montarem o quadro de cargas é o seguinte: preencham com todos os dados da norma primeiro, depois façam a relação das cargas, uma lista, mesmo dizendo o que vocês querem botar na edificação, por escrito, e depois comparem as potências do quadro de previsão de cargas com a potência da lista de vocês, para ver o que foi a mais. Tá. Tá? Para depois completar com o excedente da norma. Por exemplo, eu gosto de dar o exemplo da cozinha, que a cozinha é o clássico para isso acontecer. Na minha cozinha, eu quero colocar uma geladeira, quero colocar um fogão, que aí tem um acendedor elétrico, mesmo que o fogão seja a gás. Eu quero colocar um liquidificador, uma batedeira, um air fryer, tá? Uhum. Então, por exemplo, o air fryer já é um equipamento que, apesar de ser portátil, ele tem alta potência, então já vale o ponto de 600, né? A geladeira já não tem tanta alta potência, mas mesmo assim eu projeto com um ponto de 600, que é praticamente obrigatório. E o fogão também, mais um ponto de 600. Então, aqui eu já atendi o mínimo dos 3 pontos de 600, tá? Vamos supor que a minha cozinha tenha 10,5 de perímetro, tá?
E aí eu quero também carga para poder botar o liquidificador e a batedeira. Aí, nesse caso, são motores, já são uma potênciazinha razoável, né? Então, aí eu vou colocar o quê? Posso colocar 2.600 para deixar o meu circuito da cozinha, os meus pontos da cozinha, a minha cozinha bem robusta, ou eu posso botar 2 de 100, porque a folga que eu vou ter na geladeira vai compensar, tá? E a tomada do fogão ela vai ser pouco acionada, o acionamento dela é uma duração muito pequena de tempo. Então, se eu colocar 3 de 100 também não teria problema nesse caso, tá? Então, tudo isso tem que ser pensado. Aqui eu acabei de dar para vocês um exemplo de alocação, né, de cargas para os pontos de potência. Entendeu? Entendi. Então, essa seria o estado que eu tenho que levar em consideração lá no final. Isso é a potência da cozinha. Sim, Tá? Isso é a potência dos pontos da cozinha. sim. Aí eu vou fazer esse exercício para todos os ambientes. Uhum. O total, o total das potências, né? O total, depois de eu fazer todo o exercício para os outros ambientes, todo esse exercício que eu acabei de mostrar para vocês, para todos os ambientes, aí eu vou somar as cargas resultantes do exercício anterior e aí eu vou obter o total de potência instalada, tá claro? Sim. A potência instalada, ela sempre vai ser o dado dos pontos de projeto de TUG, que são os pontos de 100 e 600, dos pontos de projeto de TUI, que é a potência do aparelho, né, conforme aquela tabela ali do modelo da Celesc que está nesses slides aqui, ó. Uhum. Aqui eu já tenho dados de potências dos aparelhos, tá? Esses slides, eles estão disponíveis para vocês no Moodle, tá? E aí, somando as potências da TUI, a potência da TUG e a potência de iluminação, que aí tem aquela regrinha dos 100 watts para os primeiros 10 metros quadrados e 60 para cada metro, para cada 4 metros quadrados adicionais inteiros, né? Entenderam? Sim. Aí, somando todos esses dados, é que eu vou ter a potência instalada total. Tendo a potência instalada total, aí eu vou procurar o disjuntor geral conforme a tabela da Celesc. Uhum. Aí a tabela da Celesc, vocês já, nessa videoaula, já pegaram o caminho de como acessá-la. Tá. Tá? E mesmo as cargas mais irrisórias, mais ínfimas, assim, por exemplo, tipo, a TV é uma carga bem baixinha, assim, o carregador de celular, essas coisas, tudo isso tem que ser levado em conta, né? Ou Sim, coloca na lista, né? Por exemplo, a geladeira, eu vou dar um exemplo, a minha geladeira tem 51 watts, Uhum. né? Então, é um negócio muito pequeno, Sim, mas vai para a lista, de qualquer forma. vai para a lista. 51 watts, professor. Pô, caramba, é nada? É nada praticamente. Eu tô até pensando aqui se eu não estou falando besteira. Porque, Não sei, acho que pelo 50 que, watts eu não sei. pois é, eu tô achando pequeno, porque eu lembro que quando eu aprendi era 250 watts um motor de geladeira. Mas mas eu sei que diminuiu muito. A diferença é absurda, porque tu vai ver no selo Procel, o consumo mensal é muito baixo. Deixa eu ver, peraí. Vou até conferir, porque eu acho que eu falei coisa errada. Qualquer coisa, deixa o modelo da geladeira aqui, professor, que eu tô precisando trocar aqui, né? Já vai. Não, acho que eu falei coisa muito errada, tá? Só para. Aqui, tipo, eu pego pela minha aqui, a minha é uma Consul, só que é daquelas mais Não, recentes. 70? Tá bom, tá ótimo, na É, verdade. A mas minha ainda é. funciona nessa linha de 200 e poucos watts. Então, as antigas, quando não tinha o frost free, era isso. Aí agora com o frost free baixou bastante. É uma tecnologia que é mais eficiente, né, energeticamente.
Então, Mas tem umas coisas bem interessantes, assim, se vocês forem observar, uma coisa que é de se pensar, né, que a gente utiliza muito mais eletrônicos, mas as potências dos equipamentos diminuíram muito. Só que a gente utiliza em mais quantidade e mais tempo. Aí, no fim, uma coisa compensou a outra. essa questão do frost free, eu fico me perguntando se baixou pela questão do frost free ou pela melhor eficiência dos motores. Porque, tipo, Pode ter sido as duas coisas, tá? Eu não sei te dizer. Isso aí teria que ver com alguém da área de refrigeração, na verdade. porque eu li uma vez que o frost free gasta mais, na realidade, por ser uma resistência, da forma que ele funciona. Eu desconheço o funcionamento, então eu não vou saber te responder, mas eu Sim, só sei que a potência diminuiu, tá? Que é com o que me certeza. interessa, né? Uhum. Pelo menos para o projeto, Sim, sim. Só agora eu fiquei na curiosidade aqui. mas é algo para se pesquisar, é interessante saber. Mas enfim, a gente falou de muita coisa hoje, tá? Tem até excesso de informação aqui. Quero saber tá todo mundo, se todo mundo entendeu o que é para fazer ou se tem alguma dúvida ainda. Quanto às etapas iniciais do projeto, né? A gente ainda está na fase de etapas iniciais, então é natural que vocês tenham bastante dúvida. Então tá, Luiz. O Luiz já ficou preocupado, né? A gente respondeu até coisa além do que deveria. Então, por isso que eu tô um pouco receosa, né? Eu tô conferindo bem para ver se entenderam. Mas assim, ó, para não deixar vocês preocupados, tá? Muitas coisas do que foi falado hoje são mais curiosidades, né? E o que foi falado que é para ser feito do projeto foi bem enfatizado de que é referente ao projeto, tá? Por exemplo, nós não vamos fazer nada de aterramento, nós não vamos dimensionar disjuntor geral, vamos pegar o dado da tabela da Celesc, né? Nós vamos dimensionar os disjuntores conforme estão indicados no vídeo, ali nas videoaulas que foram postadas no YouTube de noções de dimensionamento, parte 1, parte 2, assim como nós vamos dimensionar os condutores e eletrodutos, tá? Então, a minha sugestão, né, é para que vejam com atenção, em primeiro lugar, os vídeos desenho de instalações elétricas, parte 1 e 2, depois pulem para os vídeos de dimensionamento e depois voltem para o parte 3, tá? Acho que essa é a melhor forma de a gente organizar os trabalhos, porque aí mostrar os vídeos de dimensionamento antes, porque vai dar o start, o insight para que vocês comecem a fazer o trabalho, tá? Então, eu acho que é importante a gente deixar isso bem claro agora no final da aula, porque foi muita informação hoje, né? Então, fazendo um resumo do que nós precisamos para o trabalho, seria rever, né, os vídeos teóricos e para poder entender bem, né, o que deve ser feito, tá? E lembrando que o nosso objetivo aqui é fazer o desenho e compreender o desenho, por isso que algumas que foram adotadas algumas simplificações, tá?
Gente, mais alguma dúvida nesse finalzinho? Sugestão para assistir o vídeo é começar por esse finalzinho, tá? Quando rever a aula. Até para jogar aqueles blocos que você fez ali, já deixou pronto pra gente, a gente pode usar o XREF também? Ou ele já identifica automático? Não tem nada de automático, né? Com a questão dos blocos. Quando vocês forem importar os blocos, vocês podem importar utilizando, de preferência, utilizando a opção Insert. Por que que eu prefiro o Insert e não a referência externa? Tá? Boa pergunta. A referência externa, ela é pior de configurar. Você vai ter que fazer mais procedimentos para anexar o bloco no desenho, tá? Então, por isso que eu não gosto muito de trabalhar com a referência externa para inserir blocos, a não ser que eu tenha que inserir uma planta inteira. Aí, nesse caso, até é válido. Agora, eu prefiro inserir bloco por bloco através do insert, tá? É um procedimento um pouco manual, mas mas o insert, automaticamente ele anexa o bloco no desenho, tá? E uma coisa importante de falar, eu já preparei os blocos para centímetros. Nesse semestre nós conseguimos fazer isso. Então, eu me organizei aqui com o monitor para a gente fazer, para a gente simplificar, né, a vida de vocês. E também, eu não sei, eu não lembro se eu coloquei os blocos na Layer 0 também. Eu acredito que sim, tá? Que a gente chegou a modificar para Layer 0, mas eu não lembro se eu fiz isso antes ou depois da postagem. Vou dar uma conferida aqui antes de encerrar, só para passar essa informação.
Sim, os blocos já estão na Layer 0 também, tá? Isso vai Não, facilitar muito para vocês. eu tô dando o comando insert aqui, ele não faz nada. Insert mesmo, dá um enter, é isso? Comando insert, dá um enter. Vamos, peraí, só um instante. Insert. Aí ele abre uma janela, Não, o meu não tá abrindo. Não sei por quê, mas não tá abrindo. tá? Mas se ele teoricamente é para abrir uma janela, é a opção insert block, tá? Insert block. Eurico, eu vou pedir para te me passar essa. Tu tem como comparecer no atendimento hoje? Que horas dá? Da 1h30 hoje vai ser até as 2h30, Tá, tá? Mas para compartilhar, eu vou atender da 1h30 às 2h no chat. tá. E depois, na última meia hora, eu vou fazer até 2h30 hoje, porque a gente tem reunião, né, interna na UFSC e do departamento, e aí eu não vou poder fazer a última hora de atendimento, que seria até 3h30, tá? Ok. Mas eu posso atender por chat, aí não posso compartilhar a tela. Sim. E aí eu vou pedir e para compartilhar a tela das 2h às 2h30, porque eu vou querer, para esclarecer, para tirar essa tua dúvida, só vou conseguir vendo a tua tela, porque é no Mac, né? Sim, é que na verdade meu AutoCAD andou atualizando e tá horrível. Tá lento pra caramba. Eu tenho que ver o que eu faço. Mas isso não, independente da lentidão, o comando tem que ter. Uhum. É isso que eu quero dizer. Aí eu Sim. quero ver como é que o comando ele se apresenta na tua tela para poder responder a tua pergunta, Tá. Uhum. tá? Tem uma segunda opção também que eu já tinha estudado, que funciona, que é abrir o bloco em uma outra aba ali, e aí só dá um Ctrl+C, Ctrl+V, ele já vai para dentro do desenho. Dá, eu já vi, teve aluno meu que já fez isso, tá? Eu não gosto dessa opção, mas é uma opinião, é questão pessoal. Tá. Uhum. Não, Mas, mas dá para fazer sim, tá. Não, tá? beleza, então. Gente, eu vou encerrar por aqui. Aí, qualquer coisa tem os horários de atendimento, tá? Eu tô sempre ali no chat, se precisarem, tá? E por hoje era isso. Aí, em breve, eu já vou postar a nossa aula gravada, tá? E até sexta-feira. Fechou então, obrigado. Até sexta. Até.